Bom dia, meu nome é Ricardo, sou aluno do curso de Física EAD do Polo Açailândia. Tá? A apresentação do seminário hoje é sobre ligações químicas, da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Bom, começando tentando responder o que faz a molécula ser diferente de outra, né? Então, trouxe o exemplo do diamante e o grafite, que são moléculas formadas por carbono, né, pelo mesmo átomo, porém têm propriedades diferentes. Então, essa questão das ligações químicas, né, como os átomos estão rearranjados, né, agrupados e etc., né, vai influenciar nas características da substância. Tá? Bom, aí falando de ligações químicas, existem as ligações interatômicas, que são entre átomos, né, e a intermoleculares, que são entre moléculas. Tá? As interatômicas são basicamente iônica, covalente e metálica, né, que servem para explicar diversos tipos de substâncias, né, e ligações intermoleculares ou secundárias também, né, como chamado também de força de Van der Waals, porque foi o Van der Waals, né, o cientista que estudou, principalmente fazendo estudo com gases, né, ele estudou essas interações, né. Então, tá aqui, entender as ligações interatômicas é o primeiro passo em direção à compreensão ou explicação das propriedades dos materiais. Então, é o que eu estou dizendo. Né? Estudando essas teorias, né, esses conceitos, dá para explicar, dá para entender as características ou propriedades dos materiais. Tá? Bom, e aí o princípio básico também é a questão da regra do octeto, né, que na verdade é uma regra, né? Uma regra com muitas exceções, né? Serve para explicar e até é, várias substâncias, né? Tá? Alguns tipos de ligações, tá? Porém tem algumas exceções, né? Mas basicamente ela diz que os elementos eles vão ser estáveis quando tiver 8 elétrons na última camada, né? Assim como o gás nobre mais próximo do período que eles estão presentes lá, em exceção ao hidrogênio. Na verdade, hidrogênio, lítio e berílio, né? Que eles ficam estáveis com 2 elétrons, porque eles estão mais próximos do hélio, tá certo? Que só tem 2 elétrons na sua última camada. Tá? Porém, existem várias ligações, várias ligações não, várias substâncias em que os átomos se tornam estáveis com menos elétrons ou mais do que 8, né? Tá? Então, é uma regra assim que ela é bem didática, ela serve para o aluno entender bem, né, alguns compostos, mas estudando a fundo para explicar outros compostos surgiram outras teorias, né? Tá bom? Então tá aqui o exemplo do sódio fazendo a distribuição eletrônica, certo? Termina em 3s1, ou seja, ele vai estar no terceiro período, né? Na primeira família, tá? Família 1A, né? Termina com um elétron na última camada, né? Então, ele tende a ceder esse elétron, né? Ele todos os elementos da família 1A formam cátions mais, né? Um mais, e eles por doarem esse elétron, né? Falando assim de forma mais informal, se livrar desse elétron, né? Para se tornar estável, né? Então ele cedendo esse elétron aqui, ele ficaria com 8 na última camada, como mostra essa outra configuração, que é a configuração do cátion, né? Na+, né? Se tornando estável, tá certo? Aí, como eu disse, alguns átomos, né, como hidrogênio, lítio e berílio, eles estabilizam-se com dois elétrons na camada por
seguindo essa regra, né, por estar próximo da configuração do hélio, né, que também se estabiliza como 2 na última camada, tá bom? Então, ligação iônica, ou chamada de eletrovalente também, cicatriza-se pela perda ou ganha de elétrons, né? Então, dois átomos que vão se ligar de forma iônica, um vai perder o elétron, o outro vai ganhar esse elétron que ele vai perder, tá? E existe a atração eletrostática entre íons de carga positiva, de cargas opostas, né? Positivo e negativo, que é o cátion de carga positiva e íon de carga negativa. E ocorre normalmente entre metal e ametal, né? Aqui também tem metal e hidrogênio, mas o hidrogênio também é um ametal, né? Apesar de ele estar na família, fazer parte da família. Tá ali na coluna 1, não faz parte da família, né, dos metais alcalinos. Apresenta algumas características parecidas, próximas dos metais, dependendo das condições de temperatura e pressão, tá? Mas ele é como se tivesse uma família separadamente, né? Então, a hora ele é considerado como metal, a hora é considerado como ametal, dependendo das condições, tá? Mas normalmente é um metal e um metal, porque o ametal ele vai ser bem eletronegativo, né? Vai atrair elétrons, né, para si. E o metal ele vai ser bem eletropositivo, ele vai ter o último elétron muito longe no núcleo, né? Então essa atração núcleo-elétron vai ser bem menor, consequentemente ele vai ser mais fácil de ceder esse último elétron. Ou mais, né? Pode ser 2, pode ser 3 também, dependendo do átomo da família que ele se encontra na tabela periódica. Um exemplo, ó, entre o sódio metal e o cloro metal, né? O sódio tende a ceder um elétron, porque tem um na última camada, ficaria com 8, a última camada se tornaria essa de 8, e o cloro tem 7 na última camada, ele tende a receber um elétron, né? E aí ficaria com 8 na sua última camada também, né? Formando o famoso cloreto de sódio, certo? Aqui mostrando a distribuição, né, entre camadas, tá, dos elétrons de cada átomo aqui separadamente, formando os íons Na mais Cl-, né? E aqui uma outra forma também de representar, não tenho certeza se essa representação é de Lewis, provavelmente, né? Também é uma forma didática para mostrar para alunos, né, como é que forma uma ligação iônica, formando a molécula de cloreto de sódio. E aqui está a estrutura do cloreto de sódio, né? A gente pensa às vezes que formou aqui a molécula, o cloreto de sódio é só isso aqui. Mas na verdade ele é um aglomerado, né? São vários sódios e vários cloretos, né? Formando o que a gente chama aqui de célula unitária, né? Se eu não me engano, ele é um sólido. Todo sólido vai ter a célula unitária, que é como se fosse a unidade principal, né? E aí tem a questão de fração de raio-x nas teorias, né? Cúbica de corpo centrado. Tem outras formas também, eu acho que são 3 formas, que eu não me recordo agora. Mas, olhando aqui, dá para perceber que cada cloro tá ligado com um sódio, né? Então a molécula seria só uma parte dessa célula, certo? Mas na verdade eles se agrupam formando sólido, né? Formando várias células dessa aqui, que formaria a matéria, né? A substância cloreto de sódio, tá? Então outro exemplo, a cloreto de cálcio e o cloro também, ó, só que no caso o cálcio está na segunda família. Então ele tem o NOx, né? Mais 2, ou seja, ele cede 2 elétrons, né? E o cloro, como já foi visto, ele tende a receber um elétron, tá? Então, como é que ficaria? Um cálcio para cada 2 cloros. Não quer dizer que precisa de um cálcio e 2 cloros para formar o cloreto de cálcio. Quer dizer que na estrutura da
da molécula da substância, cloreto de cálcio, você vai ter uma proporção de 2 cloros para um cálcio, tá? 2 cloros para um cálcio. Então, não sei, pode ser que tenha 20 cálcios em toda a molécula, né? Então teria, no caso, o dobro, 40 de cloro, certo? Tornando os dois estáveis, né? E no caso desse exemplo, para a ligação iônica. Então, aqui o método prático para escrever a fórmula de um composto iônico, a gente vai ter o cátion com um número de oxidação, chama de número de oxidação, mas é o número de elétrons que ele tem na última camada, né? É uma de valência que chama. E o ânion com um número Y, né? Certo? Para escrever a fórmula desse composto, o número que estava aqui de ânion vai ser o número que vai acompanhar aqui o cátion, né? E o número do cátion que estava aqui vai acompanhar o ânion, certo? E isso vai depender da família que ele está presente, ó. Até a família 3, da 1 a 3, os íons vão ter carga positiva, né? Eles vão estar cedendo esses elétrons, né? 1, 2 ou 3, tá? Dependendo da sua família. A família 5, aí a partir da 5 até a 7, né? Vai ser de forma decrescente, de 3 para 1, né? Vai estar precisando de 3 elétrons, 2 ou 1. Lembrando que a família 8, ela são de gases, né? Então, gases nobres, eles são, teoricamente, não são reativos, né? E usando até essa regra do octeto, eles já estão estáveis. E família 4, alguns elementos formam cadeias, então seria uma outra teoria, né? Como carbono, por exemplo. Enfim. Um exemplo aqui desse método que eu acabei de mostrar, ó, a ligação entre o alumínio e o oxigênio, para formar a alumina, né? Alumina é o nome, né? Óxido de alumínio. Então, o alumínio vai ter 3 mais, né? Vai ter 3 elétrons na última camada. E o oxigênio vai ter 2, né? Então, o 3 porque o próximo vai para o oxigênio para baixo e o 2 vem para o alumínio para baixo também, ó. Então, isso teria a L2O3, né? É uma fórmula só para questão mesmo de ser mais uma questão assim, decorativa, né? Para estar resolvendo questões, etc, né? Mas é só você lembrar que o alumínio fazendo aquela distribuiçãozinha, né? Também dá certo, né? Talvez seja uma forma mais rápida, depende da pessoa também, né? Para conseguir fazer esse exemplo aqui. Bom, as características dos compostos iônicos, eles são sólidos nas condições ambientes, né? Normalmente formam sais, tá? Sais ou cristais também. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição e conduzem a corrente elétrica quando fundidas em solução aquosas, devido à presença de íons livres. Então, quando esses compostos estão em água, vai acontecer a ionização, né, do composto. Ele vai voltar a ser íons, né? E esses íons livres vão conduzir a corrente. Ó, tá aqui o exemplo. A água pura, sem a presença de nenhuma impureza, sem a presença de íons, né? Sem a presença de sais, ela não conduz eletricidade, ou conduz muito baixo, né? Muito pouco. Tá? No laboratório a gente tem água destilada, ou deionizada também, que é retirada os íons, tirado os sais, então não conduz eletricidade, né? Agora, uma amostra aqui, por exemplo, de sal, né? Que é o cloreto de sódio, ele também não conduz eletricidade, né? Da forma que ele está, né? Como um sólido. Só que se você misturar os dois, a água e o sal, ele vai conduzir eletricidade, né? Porque esses íons eles vão se movem e conduzem a corrente elétrica, né? Então, o sal vai se dissolver na água, se desprendendo desses íons, né? Na, Cl-, ou até Cl-, Ca2+, né? Cloreto de cálcio. Depende do sal
que seja, tá? Então a ligação covalente, né? Essa característica pelo compartilhamento dos elétrons. Lembra que a iônica era doar ou receber elétrons. A covalente é compartilhar, tá? A corrente é a metais, né? Uma metais e outra metal, ou a metal e hidrogênio, tá? Ligação química entre dois átomos de cloro, né? Então, são dois átomos iguais, né? Eles têm eletronegatividade igual, então ninguém vai ceder a ninguém. Então eles vão acabar compartilhando, tá? Essa questão da eletronegatividade é muito importante, a gente percebe que é muito importante para que ocorra um tipo de ligação, né? Diferença de eletronegatividade, tá? Então aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, né, que foi o responsável também por estudar esses tipos de compostos, né? Então ele escreveu que um dos primeiros a escrever essas formas eletrônicas, né, mostrando aqui os elétrons da última camada, como eles estão dispostos, né? É aqui chamada de fórmula estrutural, que a gente, no lugar de colocar os elétrons, a gente coloca um traço, né, representando que tem uma ligação simples chamada, e a fórmula molecular, né? Tem dois cloros, tem Cl2. Tá? Ligação química entre carbono e oxigênio. Então, o carbono, como eu disse, está no quarto período, né? Então, ele tende a receber 4 elétrons, né? Para ficar estável. Certo? Porque ele tem 4 elétrons na última camada. Isso pensando na regra do octeto, né? E o oxigênio a receber também 2 elétrons, né? Como o 2 tende a receber, tá? Porque ele tem 6 na última camada, eles vão acabar compartilhando. O oxigênio é bem negativo, né? Só que o carbono também tem uma eletronegatividade razoável. A diferença de eletronegatividade não é tão grande entre eles, né? Formariam então o composto dióxido de carbono, né? Dispostos aqui dessa forma, né? A gente costuma escrever dessa forma. O carbono aqui teria 8 elétrons na última camada, porque ele tem uns 4 dele, que é 2 aqui e 2 aqui, com os 2 do oxigênio, aqui e aqui, então seria 8. E cada oxigênio tem 6, com os 2 do carbono, daqui e aqui, ficaria com 8 cada um, certo? Tá? Então tem a ligação covalente ativa ou coordenada, né? Acontece quando aparece um outro átomo, né? Já tem uma ligação entre dois átomos e aparece um terceiro, né? E esse átomo central já estava participando da primeira ligação, ele tem um par de elétron livre, né? Por exemplo, aqui, ó, o SO2, né? Dióxido de enxofre, ele está estável aqui, ó. Todo mundo está estável aqui, o oxigênio e o enxofre, né? Todo mundo estável aqui. Só que ele tem um par eletrônico livre, né? E aí aparece um outro oxigênio e ele doa esse par eletrônico para esse outro oxigênio, formando o SO3, né? Tá? E aí a gente mostra que na verdade já é o SO, né? Falei errado, já é o SO e formando o SO2, né? No caso, esse par que é doado a gente representa por uma setinha, né? O S e o O já seriam estáveis por si só, porque os dois têm 6 elétrons na última camada, precisa de 2, né? Então estariam compartilhando aqui, né? Como aparece um segundo oxigênio aqui, ele meio que doa esse par de eletrônico, né? O enxofre, porque ele tem esse par livre, né? Esses compostos que doam esses pares eletrônicos também são chamados de ácido de Lewis. Ácido de Lewis, né? Que eles doam um par eletrônico. Aí quem recebe o par eletrônico é chamado de base de Lewis. Tá? As características dos compostos moleculares, né? Então, ele pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Possui ponto de fusão e ebulição geralmente baixos. Olha aí, tá diferente, ó, dos compostos iônicos, né? Tá? Os compostos iônicos têm ponto de fusão e ebulição altos e esse aqui tem baixos. Porque esse aqui precisa de mais energia para se quebrar as ligações dos compostos iônicos do que dos compostos moleculares, né? Tá? Que são formados por ligação covalente, né?
não conduz corrente elétrica, com algumas exceções, né? Por exemplo, o ácido na presença de água, né? Ou seja, misturar ácido com água, ele vai conduzir corrente elétrica porque ele tem se desprende um H+, né? Que é o íon, né? E aí, como você tem íons na solução, você pode conduzir corrente elétrica. A própria água, na verdade, mesmo ela sendo pura, na verdade, ainda conduz um pouco porque ela mesmo tem uma alta ionização, né? Forma H+ e OH-. Tá certo? E aí, para definir o caráter de ligação é pela diferença de eletronegatividade. Como eu já tinha falado, né? A ligação única vai ter uma diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7 e a ligação covalente menor do que 1,7, né? Um exemplo aqui do HCl, ó. Como a diferença de negatividade dele é 0,9, ó, que é menor do que 1,7, então ele é um composto formado por ligação covalente. E o cloreto de sódio já é 2,1, que é maior do que 1,7. Então, é a ligação iônica, né? O hidrogênio ele tem uma eletronegatividade considerável, né? O cloro é bem mais eletronegativo, porém a diferença não é tão grande. Já pro sódio é. Né? Aí também polaridade das ligações, também é outra característica que é interessante, né? Para a gente saber por que soluções não se misturam, por exemplo, né? Água e óleo não se misturam. Por conta da diferença de polaridade, né? Um é polar e o outro é apolar, tá certo? Então a ligação covalente polar, né? Vai ter átomos de mesma eletronegatividade, né? Apolar no caso. Né? Ó, como os dois têm a mesma eletronegatividade, são iguais, né? Ninguém vai estar atraindo mais um elétron do outro. Né? Então não vai formar um polo, né? A ligação covalente polar vai ter uma diferença de eletronegatividade. Então lembram essa questão. A eletronegatividade é muito importante, né? Para entender essa questão da interação entre os átomos. Tá? Como por exemplo aqui o HCl, né? A diferença de eletronegatividade é uma diferença significativa, né, entre cloro e hidrogênio. Então ele vai ter carga parcial negativa, né? E o hidrogênio carga parcial positiva. Porque o cloro tende a atrair mais esse elétron do hidrogênio, tá? Então vai formar um polo aqui, certo? A ligação metálica acontece entre metais, né? Então eles têm baixa eletronegatividade e perdem seus elétrons muito facilmente, né? E esses elétrons livres formam uma nuvem eletrônica que mantém os íons metálicos sempre unidos, formando uma ligação, a chamada ligação metálica. Se eu não me engano, é por causa dessa nuvem eletrônica que, por exemplo, eles são bons condutores de eletricidade. Então aqui o esquema de ligação metálica, tá? Certo? Entre os metais sempre vai haver elétrons livres, né? Geometria molecular também é importante para se entender a estrutura, características de moléculas, tá? Então, ó, tem a geometria linear, né, chamada de linear. Ó o que acontece aqui no berílio, né? Ele não tem parte eletro-livre. Ele se tornou estável, né, com cada um hidrogênio do lado, mas não tem parte eletro-livre. Então, o ângulo entre as duas ligações aqui, ó, esses pares de elétrons aqui, ó, é formado em 180 graus. Né? Diferente, ó. Diferente aqui da água, ó. É a geometria angular. Por quê, ó? Porque ele vai ter par de elétron livre no oxigênio. O berílio não tinha, né? Então é chamada de geometria angular. Certo? Aí temos aqui a trigonal plana, tá? São formadas por três ligações simples, né? Sem par de elétron livre, né? Forma um ângulo de 120 graus. Ó, é diferente dessa aqui. Aqui também são três ligações simples, só com par de elétron livres. Então essa questão de par de elétron livres é importante para determinar também a geometria
a geometria molecular, né? Formando aqui o piramidal octogonal. Aí temos aqui o tetaédrica com 4 ligações simples, tá? Formando um ângulo de 109,5. Outra coisa também importante para entender as propriedades dos materiais são as forças intermoleculares, como eu falei, né? Estudado por Van der Waals, né? Principalmente, isso é chamado de força de Van der Waals, que as forças são interações entre as moléculas, né? As ligações químicas são interações entre átomos de uma molécula. São interações que ocorrem entre moléculas polares ou gases nobres, estado sólido e líquido. Aí temos aqui uma força de polo induzido também é um tipo de ligação, interação molecular. A outra é de polo, chamada de polo permanente. Essa interação ocorre entre moléculas polares, por exemplo, a molécula do HCl, é uma molécula polar, né? Outra que também é chamada de ligação de hidrogênio quando interage o hidrogênio de uma molécula com flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula, né? Por exemplo, aqui, ó, acontece a interação entre as moléculas do HF, né? Fluoreto de hidrogênio, não lembro agora o nome. Entre também as moléculas da amônia, né? Então, o hidrogênio de uma molécula vai interagir com o nitrogênio de outra molécula, tá? Isso confere algumas propriedades físicas da substância em si, né? E o mais famoso, né, mais estudado aqui, talvez, que é no caso da água, né? Tem a questão de ligação de hidrogênio, ou ponto de hidrogênio, né? Que são, no caso, o oxigênio de cada molécula interage com o hidrogênio das outras moléculas, né? Certo? Aqui nós temos pares eletrônicos que não são compartilhados, né? Que está no hidrogênio, no oxigênio, né? Tá? Isso confere algumas propriedades da água, né? E por conta desses tipos de interações, né? Entre moléculas, tá? Então, fazendo aqui um esquema de intensidade das forças moleculares, a ponte de hidrogênio ela é mais forte do que a ligação de polo permanente, que é mais forte que a ligação de polo induzido. Então, se você tem uma substância, por exemplo, de ligação que ocorre a interação de ponte de hidrogênio, você precisa de mais energia para que ocorra, por exemplo, o ponto de ebulição, do que uma substância que ocorre de polo permanente entre as moléculas. Um exemplo, né, para se explicar. Bom, aí tem a relação entre as forças moleculares e o ponto de fusão e ebulição, foi o que eu acabei de falar, né? Então, isso vai depender do tamanho das moléculas, né? E da intensidade das forças intermoleculares, né? Claro, né? Uma molécula maior vai precisar de mais energia para superfície maior, né? Para que ele torne um gás ou um líquido, né? No caso de sólido para líquido ou líquido para gás. Tá bom? E é isso, a referência. Muito obrigado.